Tinha muitas pessoas interessadas na vaga ou tinham muitas pessoas interessadas na vaga. Oiê, eu sou a professora Letícia Góes e nesta aula eu vou explicar sobre o verbo ter com sentido de haver. O verbo ter pode ser empregado com sentido de haver? Se sim, como utilizá-lo? Fique aí até o final que eu vou explicar tudinho. Antes de tudo, o verbo ter tem sentido de possuir. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, minha mãe tinha um Fusca. Veja, aqui o verbo ter foi empregado com sentido de possuir. Minha mãe possuía um Fusca. Segundo exemplo, vocês têm um sonho? Vocês possuem um sonho? E terceiro exemplo, no futuro eles terão mais oportunidades, eles possuirão mais oportunidades. Então, aqui nós temos 3 exemplos de usos corretos, de acordo com a norma padrão do verbo ter. Verbo ter, com seu sentido usual de possuir, é um verbo pessoal, ou seja, ele tem sujeito. Então, eu tenho aqui na primeira oração, minha mãe tinha um Fusca. O sujeito é minha mãe, é o termo minha mãe. Então, o verbo precisa concordar com o sujeito. Se fosse meus pais, seria meus pais tinham um Fusca, e o verbo iria para o plural. Na segunda frase, vocês têm um sonho? Veja que o verbo ter está flexionado no plural, por isso tem um acento circunflexo, porque o sujeito está no plural. Vocês têm. Se fosse você, você tem, sem o acento circunflexo. Vocês têm com o acento circunflexo. Terceiro exemplo. No futuro, eles terão mais oportunidades. Nós temos aqui o sujeito eles e o verbo no plural, concordando com o sujeito no plural eles. Muito bem, esse é o uso principal, vamos dizer assim, do verbo ter, com sentido de possuir. Mas nós sabemos que o verbo ter é muito empregado com sentido de haver, de existir. Praticamente todo mundo utiliza o verbo ter com sentido de haver, de existir. Será que está correto? A norma padrão não reconhece o verbo ter com sentido de haver como um emprego correto. De acordo com as gramáticas, essa utilização do verbo ter é própria da informalidade, da linguagem coloquial. Então, as gramáticas trazem assim: se você está num ambiente mais informal de comunicação, você pode utilizar o verbo ter com sentido de haver sem problemas. Cada vez esse emprego é mais recorrente, é mais utilizado aqui no Brasil. Não tem problema. Mas as gramáticas dizem, se você está em uma situação formal de comunicação, se você está escrevendo um texto que vai ser avaliado, evite esse uso do verbo ter, com sentido de haver. E quando você for utilizar o verbo ter com sentido de haver, saiba que é impessoal, assim como o verbo haver com sentido de existir. O que significa? Significa que não tem sujeito. Se não tem sujeito, ele deve permanecer no singular. Então, naquela primeira frase que eu trouxe na aula, tinha muitas pessoas interessadas na vaga, ou tinham muitas pessoas interessadas na vaga, o correto é tinha muitas pessoas interessadas na vaga. O correto, de novo, na linguagem coloquial, esse uso é permitido. Mas se você vai utilizar, é no singular, beleza? Trouxe aqui outros exemplos. Tinha muitos brinquedos na festa. Não é tinham muitos brinquedos na festa, porque o sujeito não é o termo brinquedos. Não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Sujeito inexistente, por isso o verbo fica no singular. Tinha muitos brinquedos na festa.
Segundo exemplo, tem coisas que não foram esclarecidas. Veja que aqui o verbo está flexionado no singular. Tem coisas que não foram esclarecidas. Não tem o acento circunflexo, está no singular. Não vai para o plural. Terceiro exemplo, será que no futuro terá carros voadores? Professora, não é terão carros voadores? Não, terá carros voadores, porque aqui o verbo ter foi empregado com o sentido de haver, de existir. Nesse caso, é um verbo impessoal, deve permanecer no singular. Então, veja, se você está escrevendo um texto que vai ser avaliado, se você quer escrever ou falar de acordo com a norma padrão, você vai escrever ou falar da seguinte forma. Havia muitos brinquedos na festa. Havia no singular, porque o verbo haver também é impessoal, tá? Ou existiam muitos brinquedos na festa. Aí o existir, o verbo existir não é impessoal e o sujeito passa a ser muitos brinquedos. Beleza? Há coisas que não foram esclarecidas, ou existem coisas que não foram esclarecidas. E, por fim, será que no futuro haverá, não haverão, haverá carros voadores, ou será que no futuro existirão carros voadores? Muito bem. Professora, tô perdida, o que é esse negócio de verbo impessoal, sujeito, como é que eu encontro o sujeito, que não sei o que, não entendo nada disso. Você está inscrito no canal? Se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aqui no canal Português com Letícia nós temos várias aulas sobre concordância verbal, sobre sujeito, sobre acentuação, sobre tudo. É só procurar que tem. E se você precisa estudar de maneira focada, com o objetivo de passar num concurso público, se você precisa de videoaulas na sequência correta, de material de apoio, resumos, questões com gabarito comentado, conheça o curso Português Completo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Recapitulando, posso usar o verbo ter com o sentido de haver? Posso sim, em situações informais de comunicação. Se eu estou escrevendo um texto que não estou escrevendo em uma prova, posso empregar o verbo ter com sentido de haver? Sim, ok? Mas nesse caso, ele é impessoal, ele fica sempre no singular. Se eu estou escrevendo ou estou falando em um ambiente mais formal de comunicação, eu devo optar por utilizar o verbo haver ou o verbo existir, ok? Não se esqueça de deixar o gostei nesta aula e compartilhar a aula com os amigos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!